Que a paz do Senhor esteja presente na sua vida. É um prazer estar aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal. Nesse programa, o programa A Escola Bíblica Dominical no Web TV. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ival Teodoro da Silva, que também é o presidente da UMARDESUL, que é a União dos Ministros da Assembleia de Deus da região Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e também é o nosso primeiro vice-presidente da CGADB. Nós estamos aqui todas as semanas estudando as lições bíblicas da CPAD. Neste trimestre estou comentando as lições bíblicas de jovens. Tem um motivo, por ser o próprio comentarista dessas lições bíblicas deste trimestre que estamos estudando sobre a Epístola aos Romanos, um estudo da doutrina da salvação na Epístola aos Romanos, com o título Justiça e Graça. Nesta semana vamos estudar a lição 12, o jovem e o Estado. Geralmente eu posto os vídeos uma semana antes da lição. Esta semana, excepcionalmente, estou postando na última hora, ou seja, provavelmente você deve ter o primeiro acesso já na sexta-feira. Estou gravando na quinta-feira, ainda vou editorar, vou renderizar e também depois preparar para a transmissão. E você provavelmente vai ter acesso a partir de sexta-feira. Estou fazendo isso porque fiz uma cirurgia odontológica e meu rosto estava bem inchado, eu estava irreconhecível. Por isso que estou gravando neste momento. Antes de iniciar a lição, quero pedir a você que se inscreva no meu canal do YouTube. Vai aparecer para você aí um link. Clique já nesse link e vai abrir uma tela para você se inscrever no meu canal do YouTube se você ainda não se inscreveu. Abaixo vai aparecer aí para você um link, você clica nesse link aí no seu computador e vai abrir para você então a opção para se inscrever no meu canal. Peço também que você se inscreva nas minhas páginas do Face, a Escola Bíblica Dominical na Web TV e a Escola Dominical na Web TV. Aí você poderá também se inscrever nessas páginas do Face e estará recebendo as informações e notificações que nós colocamos a respeito das lições bíblicas da CPAD. Peço que você também se inscreva no meu canal de SlideShare. Como fazer isso? Se você entrar lá no meu blog, vai aparecer para você aí também, www.natalindasneves.blogspot.com.br. A partir desse blog você pode clicar no ícone que vai aparecer para você na página logo acima, e você poderá acessar o canal do YouTube, o canal do SlideShare, e faça então a sua inscrição se você ainda não se inscreveu nos meus canais. Isso vai facilitar, porque assim que eu postar os vídeos, os arquivos de slide, você já vai receber aí os arquivos de slide à sua disposição. Por exemplo, a lição 5 foi que teve mais acesso até agora desse trimestre, já tinha passado essa semana dos 62 mil acessos. Então, para você ver como que o pessoal está utilizando os arquivos de slide para acompanhamento. Os vídeos como esse, o acesso tem sido baixo. Então, você pode também ser propagador desses vídeos, porque deixamos o arquivo de slide e fazemos um comentário, como estou fazendo aqui. E o arquivo de slide que eu utilizo para fazer esse comentário aqui com vocês é o mesmo que eu disponibilizo, igualzinho, lá no meu canal, para você utilizar, você que é professor, professora na sua sala de aula, e você que é aluno, aluna, para estudar previamente a lição. O nosso intuito é contribuir para a melhoria da escola dominical, a melhoria do ensino da escola dominical. Se aluno e professor estudam previamente, a tendência é cada vez mais melhorar a qualidade do ensino. Aqui não pedimos contribuições, não pedimos questões financeiras. Muitas pessoas mandam e-mail querendo contribuir, não pedimos aqui. Então, você tem um acesso gratuito. O que nós pedimos é que você nos ajude a compartilhar com a sua rede social, na sua igreja, para que cada vez mais pessoas possam participar conosco e com isso possamos contribuir para a melhoria da escola dominical em todo o país. Quero aproveitar também para mandar um grande abraço ao presbítero Francisco, que é o pai do nosso irmão humano aqui, irmão Alessandro, que é um maestro, por sinal, um grande maestro aqui na nossa igreja de São José dos Pinhais. Eu moro em Curitiba e congrego em São José dos Pinhais junto com o Alessandro, que é o maestro. A sua esposa, a irmã Cíntia, nos auxilia no departamento do campo como a primeira vice-coordenadora geral
do treinamento do Departamento de Discipulado, IRDL, que é a Reunião Devocional no Lar. Irmão Francisco, o irmão Alessandro falou que aí tem um peixe chamado porquinho, que eu não conheço, mas disse que é muito gostoso de pegar e também de pescar. E ele me convidou para estar com o senhor. Então, se prepare que a qualquer hora nós vamos aparecer aí na cidade de Mendonça e pescar um porquinho junto com vocês, aí um peixe, estar junto com vocês. E peço que o senhor mande um grande abraço a todos os irmãos e irmãs aí de Mendonça. Então, irmão Francisco, um grande abraço ao senhor, à sua esposa, a todos os irmãos aí dessa cidade, que o Alessandro disse que é uma cidade pequena, mas bem acolhedora. Então, em breve, ou não sei se em breve, mas quando for possível, quero ir com o Alessandro aí conhecer vocês e conhecer a cidade em Mendonça. Mas vamos então à lição de hoje, lição 12, o jovem e o Estado. Essa lição vem a calhar pelos momentos que nós estamos vivendo na atualidade. Veja aí as grandes dificuldades que nós estamos encontrando na questão da política, a relação entre igreja e Estado é algo que preocupou e muito essa questão da espiritualidade ao longo da história da igreja. Nós vemos grandes fracassos que foram atribuídos à espiritualidade da igreja quando houve uma grande proximidade, mas o problema não é essa relação de proximidade com o Estado, é quando essa relação ela não é tratada com o devido cuidado. Nós vamos ver que na história da igreja, de Constantino, quando ele se aproximou da igreja, a igreja se aproximou do Estado, nós vemos que essa relação ela teve uma distorção nesse relacionamento, porque a ética e, acima de tudo, os princípios bíblicos têm que reger essa relação, e muitas vezes não acontece, não acontecia e não acontece nos nossos dias também. Vejam como os conflitos que têm tomado conta da mídia nesses dias que nós estamos vivendo, pela corrupção, o comportamento irregular que existe em muitos líderes, e, se nós vemos, muitas vezes acabam influenciando muitos líderes evangélicos também, da própria igreja, os que estão na política, por falta de um cuidado com os princípios bíblicos. Por isso que nós temos que estar atentos. E como é que o apóstolo Paulo recomenda essa relação? O apóstolo Paulo ele recomenda ter uma boa relação com o Estado, mas recomendo aqui que você volte à lição de número 1 para você entender o contexto da Epístola aos Romanos, para ver por que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós vemos que a igreja sofreu um momento de perseguição em determinada época. A relação entre os judeus e os cristãos, por causa dessa confusão entre o que era judaísmo e cristianismo, e nós vemos que o apóstolo Paulo recomenda o cuidado nessa relação para que a igreja pudesse ter paz e tranquilidade, não ser incomodada e poder pregar o evangelho. É o que nós vamos ver nesta lição. Mas nós vamos ver também, vamos ver que todas as autoridades são constituídas por Deus, ou seja, tem no mínimo a vontade permissiva de Deus por trás de tudo isso. Por mais que Deus conceda que os seres humanos conduzam em determinado momento a história, os acontecimentos, mas nós vamos ver que Deus é que tem aí a palavra final, Ele permite, por isso que as autoridades são constituídas por Deus. Nós vamos ver também que o apóstolo Paulo diz que as autoridades constituídas, elas servem como ministros de Deus. Por quê? Porque elas exercendo o seu papel como deveriam exercer, nós vamos ver que ela vai proteger os oprimidos e vai entrar com ação de justiça sobre os opressores. Então nós vemos essas autoridades agindo como ministros de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala nesta lição. E por fim, nós vamos ver que os cristãos devem estar debaixo das autoridades constituídas para que possam ter um bom relacionamento com essas autoridades. Mas vamos então ao primeiro tópico da lição. Tópico 1. As autoridades do Estado são estabelecidas por Deus, com base em Romanos 13, 1 e 2. A relação da igreja em Roma com o Estado. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, existia uma relativa paz entre a igreja e o Estado. E Paulo queria conservar essa boa relação, ou seja, de certa tranquilidade, que não havia incômodo para a igreja e tinha uma certa liberdade para atuarem obedecendo certas limitações. No entanto, nós vemos que na época do imperador Nero, e antes de Nero, já com o imperador Cláudio, nós vemos a expulsão dos judeus, que foi influenciar também nessa relação depois da questão do cristianismo, por causa da proximidade entre o judaísmo e o cristianismo. Mas na época de Nero, no ano de 54 a 68, nesse período do governo de Nero,
aconteceram várias insurreições, ou seja, levantes por parte dos judeus, né, contra o Império de Roma. E nós vemos que houve aí um incômodo com a autoridade. Dessa forma, causou-se um conflito entre o Estado e algumas fés, determinadas religiões, no caso judaísmo e cristianismo. E como o Império via praticamente o judaísmo e o cristianismo na mesma forma, como se fosse uma ramificação da outra ou uma coisa comum, nós vemos que então começou a haver aí certos conflitos e perseguições para a igreja. Mas na sequência nós vemos que na época do apóstolo Paulo havia uma relativa paz, e o apóstolo estava recomendando à igreja ter cuidado nesse relacionamento com o Estado. O principal motivo dessas insurreições, dessas revoltas contra o Império, em especial era a questão dos tributos e impostos que eram cobrados das pessoas que faziam parte do Império Romano. Nós vemos que o Império Romano estava crescendo muito rápido. Tinha a questão da manutenção da infraestrutura do seu exército, que dava a ele a manutenção do poder. Então, os gastos iam aumentando constantemente e eles então aumentavam os impostos, as taxas que eram cobradas sobre os habitantes que estavam sob o seu domínio para manter o seu status. Se você ver alguns livros aí, por exemplo, A Queda dos Grandes Impérios, e assim, alguns comentários que são colocados sobre o motivo das quedas dos impérios, nós vemos que o Império Romano demorou muito tempo, mas chegou um momento em que eles não tinham muito onde expandir e para manter toda essa infraestrutura ia muito dinheiro por motivo da queda. Então nós vemos que essa questão da manutenção da infraestrutura, principalmente bélica, dos exércitos que mantinham o poder romano, custava muito e eles acabavam transmitindo, ou seja, repassando esse custo para os habitantes, que se revoltavam porque tinham que trabalhar o ano inteiro e grande parte das rendas que tinham era em pagar os impostos, e as autoridades que estavam impondo isso sobre eles. Então foi um dos principais motivos dessas insurreições. Mas na época do apóstolo Paulo, repito mais uma vez, existia uma certa tranquilidade e o apóstolo Paulo queria então manter essa boa relação para que tivesse a liberdade, a igreja, de propagar o evangelho sem ser incomodada, entre aspas, pelo Estado. Todas as autoridades são constituídas por Deus. Essa é a visão dada pelo apóstolo Paulo, que era uma herança já do Antigo Testamento, em que as autoridades, como no Salmo 62 e outras citações que eu deixo para você no arquivo de slide, nós vemos que o entendimento era que toda autoridade estava debaixo da autoridade de Deus, constituídas por Deus, constituída exclusivamente por Deus. Era Deus que tinha um controle sobre as autoridades, tanto para castigar como para proteger. E esse conceito foi perdurando, e na época da igreja também existia esse conceito, que nós vemos transmitido ainda para os nossos dias de hoje, como uma autoridade, todas as autoridades constituídas por Deus. Porque Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, e como eu já disse na introdução, quer seja pela vontade diretiva ou permissiva de Deus, as autoridades são aí constituídas, e Deus permite que isso aconteça, mas isso não foge do controle de Deus, que o apóstolo Paulo está transmitindo aqui nessas palavras, nesse capítulo. No entanto, diferente do que muitas pessoas afirmam, não quer dizer que essa obediência que é recomendada pelo apóstolo Paulo é uma obediência absoluta, cega, obedecer a tudo. Paulo sempre colocou os princípios éticos e principalmente bíblicos da palavra de Deus como referência para orientação a essa obediência. Ou seja, se as recomendações fogem aos princípios éticos, aos princípios bíblicos, às orientações da palavra de Deus, a prioridade deve ser a palavra de Deus. Paulo tinha a palavra de Deus como prioridade. Vemos que muitas vezes ele questionou algumas ordens de autoridades, utilizando a palavra de Deus como referencial para a sua atitude. Então nós vemos que essa recomendação do apóstolo Paulo, diferente, repito, do que muitos ensinam, não é essa obediência cega, tanto a autoridade constituída do governo como a autoridade da igreja. Então nós temos que ver que a palavra de Deus deve ser o orientador, a fonte de orientação para a decisão dos cristãos. Então nós vamos ver que nem sempre a liderança, as autoridades estão também debaixo desse princípio bíblico, dessa ordem, mesmo sendo liderança eclesiástica.
Então nós temos que ver que nós temos que ter bom senso para interpretar, para ver a atitude das pessoas e ter a palavra de Deus como o nosso hábito nas nossas decisões, nas nossas ações diante de determinada ordem ou ação por diante. Portanto, o apóstolo Paulo tinha a palavra de Deus como autoridade maior na sua vida e nas suas decisões. A insubmissão às autoridades traz condenação. Ou seja, tem as consequências pela insubmissão às autoridades. Então, como eu já disse, o apóstolo Paulo, na realidade, é que ele tinha em mente esse bom relacionamento com as autoridades para não sofrer nenhuma perseguição, para que a igreja tivesse liberdade. Como aconteceu em 64 com Nero, quando existiu a grande perseguição aos cristãos. E aí o aborrecimento e teve um incômodo para a igreja, um grande prejuízo no sentido da propagação do evangelho. E Paulo queria evitar isso, então Paulo usa aí a questão do bom senso, orienta a igreja em Roma a ter bom senso, procurar sempre, no que depender da igreja, um bom relacionamento com o Estado, desde que esse relacionamento não viesse prejudicar os princípios bíblicos, os princípios éticos da palavra de Deus na vida da comunidade e na vida individual das pessoas também. Como eu deixo registrado aí nos comentários da revista, em especial no livro, sobre essa liberdade que existia para a religião judaica, que a comunidade cristã acabou também sendo beneficiada por essa relação que existia nessa época, um bom relacionamento com a igreja judaica, uma permissão que era dada pelo Império Romano de certas práticas, de certos rituais serem obedecidos pela igreja sem sofrer nenhum incômodo, nenhuma interferência do Estado. Nós vemos que a igreja cristã também ela herdou, foi beneficiada por esse bom relacionamento, podendo também exercer o exercício da sua fé sem ser incomodada pelo Estado. Então Paulo, ele tinha isso em mente. Esse contexto você deve estar na sua mente ao fazer o comentário desta lição. A igreja, então, ela tinha, nesse momento da escrita do apóstolo Paulo, relativa paz. E o apóstolo Paulo, na realidade, quando ele fala nessa obediência às autoridades, no cumprimento das regras ou estabelecidas pelo Império Romano, era para que a igreja não abrisse mão dos seus princípios bíblicos, mas também que fosse obediente às regras estabelecidas para manter uma boa relação com o Estado, uma boa relação com o Império Romano. O apóstolo Paulo fala sobre isso porque, a exemplo, como já citei em 49, quando os judeus forem submissos às autoridades dos romanos, foram expulsos, como o decreto do imperador Cláudio em 49, que eu cito aí na lição e reforço bem com mais detalhes no meu livro. Ou seja, os judeus foram penalizados quando foram desobedientes, por isso o título desse item da lição. E Paulo não queria que os cristãos tomassem esse mesmo caminho. Nós vamos ver que depois, como eu já disse, 74 também vai acontecer aí a perseguição para com os cristãos. Então o que Paulo recomenda aqui na realidade é um bom senso, tendo como princípio a palavra de Deus e os princípios éticos que conduzem a vida cristã do salvo, do justificado, da justificada em Cristo Jesus. Tópico 2. As autoridades do Estado estão a serviço de Deus. Romanos 12, verso 3 a 5. As autoridades são constituídas para proteger o bom cidadão. Então o apóstolo Paulo aqui, como já mencionei na introdução, ele faz uso ou referência às tradições do Antigo Testamento, em que as autoridades são constituídas para proteger o bom cidadão, no caso aqui o bom cristão. Por que isso? Porque Deus constitui as autoridades, as pessoas que estão à frente, com o objetivo de que essas pessoas, ao exercício da sua função, venham proteger e venham estabelecer a justiça na comunidade em que ela foi colocada como essa autoridade. Ou seja, uma comunidade que é beneficiada por autoridades justas, ou seja, que promovem a justiça. Sabemos que nem sempre isso é uma verdade. Sabemos que muitas pessoas que estão exercendo a autoridade usam isso em benefício próprio. E está aí a mídia que nós vemos, os noticiários que estão acontecendo no nosso Brasil. Muitas questões que são colocadas constantemente, diariamente, nas redes sociais, colocadas
na televisão, no rádio, de comportamento indevido das pessoas. Esse é um assunto que é interessante nós trazermos para uma classe de sala de aula para analisarmos essa questão. Por isso que eu coloco aí uma orientação didática para os professores trabalhar com as vantagens e desvantagens no relacionamento entre igreja e Estado. Mas, na realidade, na função principal das autoridades é para proteger aquelas pessoas que agem de forma justa, correta. Então, quem é colocado como autoridade tem que beneficiar as pessoas que seguem de acordo com a lei, de acordo com as regras estabelecidas para o bem da comunidade. Então, se um cristão, uma pessoa, um cidadão, ele obedece à lei, se está estabelecido, por exemplo, um juiz, ele vai penalizar a pessoa que cumpriu a lei? Não. Então Paulo fala para o cristão ser um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres, para não ser incomodado, porque a autoridade foi ali constituída para protegê-lo, não é para proteger o mal, ou aquele que não segue a lei, mas para proteger aquele que segue a lei, que não vai ser incomodado. Que nós vemos aí, por exemplo, nos noticiários que eu comentei, pessoas se dizendo, perseguidas pela autoridade e tal, mas se a pessoa não deve, ela não tem com que temer, não tem como colocar as pessoas, jogá-las na prisão por aquilo que ela não cometeu, por mais que isso aconteça. Mas o comum é que as pessoas que são jogadas numa prisão, por exemplo, são pessoas que estão sendo colocadas lá devido aos atos que ela cometeu, atos que ferem ao bom relacionamento, à boa moral, à boa ética no relacionamento da comunidade. Então as autoridades estão aí para proteger as pessoas que cumprem seus deveres. Por isso o apóstolo Paulo recomenda que nós, como cristãos, devemos ser também bons cidadãos, cumprindo com as nossas obrigações de cidadania, nossas obrigações em relação às regras estabelecidas pelas autoridades. Conforme já mencionei algumas vezes durante esse vídeo, o cristianismo, por sua proximidade com o judaísmo, que era uma religião permitida, e consequentemente pela sua relação com o judaísmo, como o império via o cristianismo ligado ao judaísmo, também era considerada uma religião permitida, que tinha certas liberdades para exercer os seus rituais, para exercer o seu culto, a sua adoração ao seu Deus. Então, sem ter incômodo algum. Portanto, se era uma religião permitida, legalizada, vamos dizer assim, pelo Estado, então o próprio cristianismo também era beneficiado com a proteção da lei. Vejam só, não sei se você tinha pensado sobre isso. Então, sendo uma religião permitida, a própria lei protegia o exercício desta religião. No momento em que o apóstolo Paulo escreveu a carta, é muito bom enfatizar isso. As autoridades são constituídas para punir os maus cidadãos. Verso 4. Conforme já dissemos, se a autoridade é constituída para fazer cumprir a lei, então as pessoas, os cidadãos que cumprem a lei são protegidos pelas autoridades constituídas. Por outro lado, as pessoas que não cumprem a lei, as pessoas que fazem as coisas para o seu benefício próprio, prejudicando as outras pessoas, roubando, tomando, improbidade pública, improbidade administrativa, as pessoas que usam o dinheiro público em seu benefício, etc, etc. Então nós vemos que essas pessoas que usam esse comportamento estão ferindo a lei, portanto, elas podem ser condenadas pela justiça, condenadas pelas autoridades constituídas. É isso que o Paulo está falando, que as autoridades constituídas protegem os bons, como já vimos, e por outro lado pune os maus, as pessoas que não estão cumprindo com a sua obrigação e estão sendo desonestas. Então, Paulo fala, olha, seja você um bom cidadão cristão, além de ser um bom cristão, seja um bom cidadão, que uma coisa está ligada com a outra, você vai ser beneficiado, porque se você fizer coisa errada, o Estado vai vir atrás de você e vai te punir. Agora, você como membro de uma comunidade, a comunidade também será mal vista, poderá complicar, ou seja, poderá colocar em risco a própria liberdade ou o exercício de uma religião permitida, entre aspas, dentro do Império Romano. Então Paulo fala aí da questão do bom senso. Nós vemos aí que as pessoas hoje na mídia, que as autoridades estão preocupadas, também, pessoas que estão aí hoje, porque estão sendo acusadas de exercer a sua função, a autoridade pelo qual foi dada sobre eles, por causa de atitudes inadequadas das próprias autoridades. Vemos aí, como já citei na mídia,
é o exemplo de muitas pessoas que não cumpriram a lei, não exerceram as suas atividades de forma adequada e estão sendo julgadas, muitas condenadas por esses atos. Ou seja, as pessoas que não têm a palavra de Deus como regra de fé para as suas condutas, essas pessoas estão infringindo a lei e estão prejudicando as pessoas e a própria comunidade e estão respondendo por isso. As autoridades estão punindo essas pessoas más, vamos dizer assim. E é um exemplo que nós temos nos dias atuais como nunca. Pessoas que muitas vezes são tratadas como deuses, heróis, por estarem exercendo simplesmente a sua função. Por que isso? Porque a cultura não é comum que as pessoas cumpram a sua obrigação, vamos dizer assim, nos dias atuais. Então isso é preocupante, mas nós vemos que as coisas estão mudando, porque as autoridades têm que cumprir o seu papel, fazer cumprir a lei, independente de quem esteja praticando ou infringindo esta lei. É a igualdade para todos. O apóstolo Paulo, então, recomenda para a igreja em Roma e recomenda para nós hoje, nós sermos pessoas coerentes, éticas, cumprindo com as nossas obrigações para não sermos incomodados, nossa família não ser incomodada e a igreja não ser incomodada por causa do comportamento dos seus fiéis. A submissão não deveria ser por medo, mas pela boa consciência. Nós vemos isso no verso 5. Então o apóstolo Paulo, ele traz aí algumas orientações, reflexões muito importantes para nós nos nossos dias, dizendo que não devemos também ser submissos, obedientes, simplesmente para não ser punidos, não por medo. Então, por mais que Paulo fala sobre a questão do bom senso, mas ele coloca que a questão da integridade, a questão da ética, dos princípios, deve ser algo intrínseco na vida do cristão, como algo natural e não como um peso. Que as pessoas, pela sua natureza transformada ou em processo de transformação pelo poder do Evangelho, devem levar as pessoas a ter um comportamento natural em obediência às questões que levam a uma relação benéfica para a comunidade. Ou seja, aquilo que é bom, que o cristão deve valorizar isso e ser obediente às regras estabelecidas para o bem da coletividade, não com medo, mas sim por ser um bom cumpridor, uma pessoa que busca o bem comum, um bem da coletividade. Da mesma forma que as pessoas não devem servir a Deus com medo. Aí relembro a questão do Salmo 40, Senhor, as minhas orelhas furastes. Eu lembro que era novo convertido nesse texto e não entendia por que o salmista está dizendo isso. Era a questão do escravo que conquistava a sua alforria e quando ele queria ainda continuar servindo aquele senhor, por amor ao seu senhor, os familiares que ali ainda estavam, o seu senhor levava diante do juiz para furar as suas orelhas, porque o juiz perguntava, olha, você sabe que você é livre? Sei, mas você quer continuar como escravo nessa casa? Por amor, simplesmente, gratuitamente, sim. Então fure a orelha desse escravo, para demonstrar que ele pode ser livre, mas por livre e espontânea vontade está servindo esse Senhor. É o que o salmista está dizendo no Salmo 40, que nós devemos servir ao nosso Senhor de livre e espontânea vontade, por gratidão, por amor a Ele, não por obrigação nem medo para ir para o inferno. Então, é uma aplicação que faz nesse texto aqui, que Paulo está dizendo sobre não ser submisso simplesmente por ter medo, mas por fazer parte da consciência cristã. Nós temos um comportamento adequado como exemplo de um bom cidadão, de um bom cristão, para as pessoas que estão à nossa volta. Deixo no arquivo de slide aí o que é ter uma boa consciência. Veja aí comigo. O cristão deve ter uma consciência pura e honrada. Tem aí as citações que reforçam essa afirmação. Não fraca, boa, ou seja, não má, e não cauterizada. Então, se o cristão seguir essa orientação do que é ter uma boa consciência, ele vai ter paz na sua vida, paz com o meio em que ele está inserido, e o nome de Deus vai ser glorificado por meio do seu comportamento, por meio da sua vida. Tópico 3. O jovem cristão deve se submeter às autoridades. Romanos 13, versos 6 ao 7. Os jovens cristãos, ou os cristãos, eles devem pagar os impostos e os tributos, com base no verso 6.
Qualquer organização, qualquer sociedade, ela necessita de recursos financeiros para manter a infraestrutura, para que as coisas possam continuar rodando, vamos dizer assim. Uma igreja, por exemplo, também precisa de recursos para manter a questão da infraestrutura em relação ao espaço, em relação ao meio ambiente, em relação à luz, à água e assim por diante. Existe toda uma infraestrutura que precisa ser mantida. Então, a sociedade como um todo deve participar pagando os seus tributos, as suas taxas para ter essa manutenção. Não estou colocando aqui em questão aquilo que é justo e o que não é justo, né, em questão de percentuais e assim por diante, mas falando a respeito dessa necessidade. Isso é uma necessidade, isso é uma realidade. Precisamos que as pessoas que estão dentro da sociedade, elas venham manter essa infraestrutura para fazer uso também, se beneficiar dessa infraestrutura. Por isso é preciso pagar o imposto e taxa. Paulo aqui está falando que o cristão, ele deve ser fiel nessa questão dos impostos e taxas também, porque ele está sendo beneficiado também pelo pagamento dos impostos por toda a comunidade. Ou seja, se alguém não paga, se não paga, alguém está pagando. Aquele ditado, não existe almoço de graça, alguém está pagando pelo almoço, ou seja, alguém está pagando pela infraestrutura, pagando pelos recursos que as pessoas utilizam no meio da sociedade. Então alguém está pagando isso. Então Paulo está dizendo, isso deve ser compartilhado e o cristão deve cumprir com essa obrigação. Dentro da nação judaica existiam alguns grupos, como os fariseus, os zelotes, os saduceus, os sicários, etc. Existiam alguns grupos e existia uma diferenciação, que alguns grupos eram mais revolucionários, mas em geral, praticamente todos eles, talvez nem tanto os saduceus ou a auto-aristocracia, que era mais próxima dos impérios que dominavam a nação judaica e eram beneficiados por isso, mas aqueles grupos que eram mais revolucionários, eles se incomodavam, eles questionavam essa questão e não achavam de bom grado, não viam com bom grado pagar imposto para um império estrangeiro, né? Pagar dentro do próprio império, da própria nação, para eles era comum. Então essa questão dos impostos, por isso que eu disse que várias insurreições, revoluções aconteceram por causa dos impostos que eram cobrados pelos romanos em relação aos judeus, porque eles não aceitavam, não viam isso de maus olhos. Agora, se nós olharmos os evangelhos, vamos ver, eu deixo citações aí no arquivo de slide, por isso que eu falo para você baixar o arquivo de slide, que Jesus não se incomodou com isso, aquele evento em que tentaram Jesus para ver se ele era a favor ou não de pagar impostos. Nós vemos que Jesus, ele não se incomoda, ele tem um comportamento dizendo que deve se pagar, pague, dê a César o que é de César, tal, pague seu imposto e viva a sua vida tranquilo e em paz. E o apóstolo Paulo também, nós vemos que essa não era a preocupação do apóstolo Paulo, dizendo que as pessoas deveriam pagar e usufruir também daqueles benefícios que eram dados através do pagamento dos impostos. Ou seja, que o cristão deve dar o exemplo também nesse pagamento de taxas e impostos. Mas deixa aí uma reflexão. E hoje, como é que nós temos que ver isso? O cristão não pode questionar e tal, etc. Vemos que muitas vezes são orientados a não fazer isso. Não defendo isso. Defendo que o cristão deve buscar os seus direitos, como o apóstolo Paulo também buscou, ele deu exemplo disso. Então nós temos que cumprir nossas obrigações, mas também fazer uso dos nossos direitos. Não quer dizer que o cristão deve ser passivo e ser uma pessoa que é alienada, que não participa de movimentos, não participa de questionamentos, porque isso não pode, é proibido. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de um homem que fez uso, exigiu os seus direitos, somente como cidadão romano. Por quê? Porque ele sabia que como ser humano, como cidadão, ele tinha o direito e ele poderia, sim, como cristão também, exigir que os seus direitos fossem cumpridos. Então, não quero dizer com isso que o apóstolo Paulo está dizendo que você não pode ir atrás dos seus direitos. Espero que você entenda que o apóstolo Paulo sempre está pedindo para que nós tenhamos bom senso, sermos bons cidadãos, cumprir os nossos direitos, cumprir as nossas obrigações, mas também saber que nós temos o direito, né, de reivindicar aquilo que a nós pode ser conquistado. E também protestar muitas vezes quando vê que a injustiça é quem está predominando e não a justiça. O cristão deve pagar a todos o que é devido, baseado no verso 7. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito
de comportamento em relação às autoridades, à honra, a temor e assim por diante. Ou seja, Paulo estava falando porque alguma coisa estava incomodando, alguma coisa estava preocupando o apóstolo Paulo no comportamento dos membros da igreja. E aqui, quando eu deixo aí no meu arquivo de slide uma definição mais clara em relação ao que é honra, o que é temor, sempre trabalhando na questão do original, o que honra está ligado à relação entre as pessoas humanas, entre seres humanos, autoridades, assim por diante. Aquele que merece honra, honra. E temor em relação a Deus. O temor não como ter medo, mas como se fosse ter medo, mas medo de desagradar a Deus, medo de não fazer a vontade de Deus, assim por diante. Ou seja, uma reverência a Deus na questão espiritual do seu comportamento. Então Paulo fala que quem honra, honra. Mas é o seguinte, existem pessoas que abusam desse versículo, impondo, oprimindo as pessoas, e quando as pessoas questionam, falam, olha, você tem que honrar, mas que é preocupado em tirar benefício próprio, se esquecendo de que a autoridade tem uma responsabilidade diante de Deus, tem que prestar conta diante de Deus, porque não pode oprimir e nem abusar da sua autoridade sobre os seus subordinados. Então existem pessoas que abusam da autoridade, oprimem as pessoas e usam esse verso para dizer, opa, você tem que me honrar, você não pode me questionar, senão você não vai estar me honrando. É abuso de autoridade. Ele está fora da direção de Deus. Então essas coisas nós temos que estar atento também e usar o bom senso, como muito recomendado pelo apóstolo Paulo. Devemos respeitar as pessoas, mas temer a Deus, que é a fonte de toda a autoridade. Então, o bom senso é nós respeitar as pessoas, honrarmos as pessoas de acordo com as suas atribuições, sabendo que estão fazendo a sua atividade por uma função permitida por Deus, mas que deve utilizar para o bem da coletividade. É questão do bom senso, que nós temos que estar sempre atentos para não fugirmos nem para lá, nem para cá, mas estarmos dentro da orientação da palavra de Deus. A igreja e o Estado no século XXI é o último item desse tópico. No Brasil, por exemplo, nós vemos que as autoridades são constituídas por meio do voto, ou seja, é uma forma indireta de se atender à soberania de Deus, porque as pessoas, Deus permitiu que o sistema fosse estabelecido dessa forma, em que as pessoas escolhem as suas autoridades, constituem. Não quer dizer que não foi permissão de Deus ou Deus esteja além ou aquém disso. Por isso que o apóstolo Paulo fala que todas as autoridades são constituídas por Deus. O Brasil, Deus permitiu que as autoridades sejam estabelecidas por meio do voto. E assim elas são estabelecidas. Você tem como cidadão direito de votar. Nós vemos que ao longo da história muitas pessoas não tiveram direito de votar. Mulheres muitas vezes não puderam votar. Dependendo da pessoa, da classe social, não podiam votar. Até alguns anos atrás, nem todos os cidadãos tinham direito de votar. Mas hoje nós temos essa possibilidade de escolher os nossos governantes, as autoridades constituídas. Na igreja, por exemplo, não temos essa liberdade. Em alguns lugares, sim, também são constituídas pelo próprio presbitério, mas é uma forma também de escolher as autoridades constituídas. Por isso que quando nós temos essa oportunidade de escolher, nós temos que ser bem coerentes, pensarmos em colocar as pessoas que realmente contribuem para o bem da coletividade, pessoas honestas, pessoas que querem estar à frente ou que procuram estar à frente, exercendo certas funções, buscando beneficiar a coletividade, a comunidade, e não beneficiar a si mesmo ou a seus familiares, mas uma pessoa comprometida com o bem, comprometida com o bem comum, comprometida com o bem da coletividade. É muito importante nós pensarmos muito bem na hora de nós escolhermos as pessoas que estão aí, nos representando como autoridades, quer seja no governo, no Estado, mas também aqui não podemos esquecer na questão das autoridades eclesiásticas. Dentro do possível, quando nós temos o poder de escolher, nós temos que ter consciência para saber que essas pessoas que estão à frente vão ter um poder em suas mãos e, se forem pessoas honestas, conscientes, são pessoas que vão ajudar as demais pessoas e não oprimir as outras pessoas. Com relação aos impostos e taxas hoje no século XXI, ainda continuam sendo cobrados, porque, como já disse no comentário anterior, a infraestrutura, as questões que fazem parte das necessidades básicas de uma comunidade, elas precisam de recursos para serem mantidas e estabelecidas. Então, por isso a importância, a necessidade de impostos e taxas. E nós
ainda continua essa orientação do apóstolo Paulo para a igreja. Hoje nós somos fiéis no sentido de pagamento desses tributos e taxa, porque nós também somos beneficiados com isso e não existe, como já disse, almoço de graça. Então, quando todos pagam, todos são beneficiados. Imagine se todos pagassem, as empresas pagassem os impostos corretamente. Muitos problemas poderiam deixar de existir, problemas seriam solucionados. Como também a questão do problema da corrupção, como nós vemos nos nossos dias hoje. Se todas as autoridades fossem realmente honestas, cumprissem com a sua obrigação, eu creio que os problemas da humanidade seriam resolvidos, porque muito dinheiro é jogado debaixo do pano com as corrupções. Por isso que a necessidade de termos pessoas coerentes, essa relação, por isso que é importante termos pessoas que realmente têm bons princípios nos liderando hoje, no século XXI. No entanto, diferente do que nós vemos na época do apóstolo Paulo, que as pessoas não tinham muito direito, não podiam muito questionar por causa do autoritarismo, nós vemos que hoje o brasileiro tem essa liberdade. Nós vemos quantas manifestações, hoje mesmo, enquanto eu gravava, hoje é uma quinta-feira, gravando, no dia de hoje, no meu trabalho, no centro aqui de Curitiba, vi várias manifestações, pessoas questionando por causa das coisas que estão acontecendo no nosso país hoje. Então eu entendo que a sociedade, inclusive os cristãos, devem se envolver sim, fazer uso do direito que lhe é assistido para que as coisas possam mudar. Tem pessoas que são contra, dizem, não, o cristão evangélico não pode participar desse movimento, não pode questionar, tem que ser obediente à autoridade. Não é isso que Paulo está dizendo, porque fala do bom senso, mas hoje nós temos essa liberdade maior, vamos dizer assim, por causa da forma como é constituído no Brasil a questão das autoridades, de questionar, fazer parte da gestão pública, ou seja, exigir que seja cumprido o direito do cidadão, né? Que as pessoas não venham usar a sua autoridade, o seu cargo para oprimir as pessoas sem dar satisfação a nada. Ninguém está acima da lei. E também na questão eclesiástica, volto mais uma vez, não podemos deixar de aproveitar uma aplicação também na área eclesiástica. Imagine se houvesse aí também na área eclesiástica uma verificação da justiça. Será que todas as igrejas, que todas as lideranças, que todos os grandes líderes religiosos da nossa nação, será que são imunes? Será que não devem? Será que estão exercendo o seu papel, a sua função de maneira correta? Será? Então, é algo que nós temos que estar atento, acompanhando também como as coisas estão sendo administradas, não somente no país, mas também dentro das organizações religiosas, eclesiásticas, porque o líder religioso tem ainda uma responsabilidade muito maior, porque ele está dentro de uma área que é relacionada à fé. Ele tem que demonstrar que ele realmente é um representante de Deus, um líder ali à frente, para orientar os seus liderados, sem a intenção de oprimi-los, mas de ajudar, contribuir para a comunidade, como um servo, como um ministro, a diaconia, diáconos, o ministro a serviço da coletividade. Por isso que o apóstolo Paulo recomenda cuidado e bom senso. Cuidado e bom senso. É isso que eu também repasso a você, na hora de você analisar essas questões com relação à igreja, Estado, com relação ao relacionamento entre subordinado, líder, autoridades e pessoas que que estão sobre a sua liderança, a sua coordenação também. Cuidado e bom senso. A palavra de Deus como referencial para nossas atitudes e as nossas ações. Vamos então às considerações finais. Nesta lição nós aprendemos que todas as autoridades são constituídas por Deus e que a insubmissão a elas traz incômodo, pois elas foram estabelecidas para proteger os bons cidadãos e punir os maus. Nós vimos então nesta lição, principalmente no primeiro tópico, que as autoridades são constituídas por Deus, ou seja, no mínimo estão debaixo da vontade permissiva de Deus. Foram constituídas por meio de sistemas que permitem estabelecer algumas autoridades, mas que acima de toda autoridade está a autoridade de Deus. E o apóstolo Paulo aqui chama os crentes, os membros da igreja em Roma, que consequentemente pode servir para nós, que devemos usar o bom senso de mantermos uma boa relação com o Estado, cumprindo as nossas obrigações, porque as autoridades constituídas foram constituídas para proteger os bons e punir os maus. As autoridades devem ser obedecidas, porém não de forma absoluta, pois o parâmetro da obediência são os princípios bíblicos que devem ser observados.
Vimos que devemos ser obedientes, submissos às autoridades, mas não a submissão absoluta e cega. Devemos ter os princípios bíblicos, a palavra de Deus, a questão da ética cristã, os princípios cristãos como referenciais para a nossa vida, ou seja, sermos obedientes desde que esses princípios não sejam feridos. Então nós temos que ter como prioridade a palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus para a nossa vida e, enquanto isso está sendo obedecido, sermos obedientes às autoridades constituídas, quer sejam autoridades seculares, governamentais, como autoridades eclesiásticas também. Paulo recomenda a boa relação entre a igreja e o Estado, visando a manutenção da liberdade pessoal e religiosa dos cristãos. Vimos então que o apóstolo Paulo, na realidade, o que ele recomenda é o bom senso, ou seja, você cumprir com as suas obrigações, manter um bom relacionamento com o Estado para não ser incomodado. Então, essa recomendação serve para a igreja no século XXI, manter bom relacionamento com os governantes, com as pessoas, sem se comprometer, ou sem comprometer os princípios bíblicos, os princípios cristãos, como já disse, nesse relacionamento, e dar o exemplo. Por isso, muitas vezes, muitas autoridades estão desacreditando da igreja, de muitos líderes, por causa do seu comportamento. Deve existir a boa relação, mas sempre manter os princípios que a palavra de Deus nos orienta. Espero ter ajudado você, que é professor, professora, a preparar a sua aula, você que é aluno, aluna, a estudar previamente a aula. Espero contribuir também para um bom desenvolvimento do assunto na sua aula, no próximo domingo, na escola dominical. Mais uma vez agradeço aí pela sua atenção e peço que você compartilhe com toda a sua rede social e com a sua igreja, divulgue na sua igreja esse programa para que as pessoas possam assistir. Mesmo você que é professor, não se incomode das pessoas assistirem o vídeo também. É bom que você assista, que eles também assistam e vocês possam trocar experiência. O professor não é o sabe-tudo. O professor é que conduz a aula de forma que os conhecimentos que estão na sala de aula junto com o dele possa contribuir para o crescimento comum, o crescimento da coletividade. É isso que o professor deve observar. Sempre haverá um crescimento quando as pessoas participam da aula interativa. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, até a próxima lição.